Olá, galerinha, sejam bem-vindos a esse podcast. Nós iremos introduzir um pouco sobre Goécia e os Djinns. Uma das seguidoras teve a seguinte dúvida: é possível evocar um Djinn simultaneamente com outro? E aí, o que é que você acha? Olha, uma vez eu já tentei fazer uma evocação de 3, só que não foi ao mesmo tempo, foi um depois do outro. Eu acho que ao mesmo tempo não tem como, porque a pessoa não consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo, sabe? Quando a gente faz a evocação, a gente fica ouvindo a voz do Daimon, do Djinn na nossa mente. E se colocar 2 vozes aí na nossa mente, fora a terceira que já é a própria voz da nossa mente, eu acho que fica a confusão aí, sabe? Fora que provavelmente teria que ter 2 triângulos para evocar, você teria que conjurar, fazer uma conjuração diferente para cada um deles. Então, ficaria um negócio meio desnecessário, saca? É muito mais fácil você evocar um após o outro do que evocar os 2 ao mesmo tempo. Concordo, também acho assim, até porque os Djinns, eles também são equivalentes aos arquétipos, né? Além de a gente dominar isso, eles são referentes às percepções que a gente tem naturalmente, né, da realidade. É como se eles fossem certas personalidades. Então, se nesse ramo da psicanálise a gente observa eles como personalidades que a gente pode aprender a dominar, então a gente meio que tem que ter uma melhor observação e atenção de cada um. Se a gente fizesse isso simultaneamente, poderia haver algum problema até, né, durante a evocação ou invocação, e a gente poderia não entender melhor o que aquela experiência pudesse proporcionar. Eu acho que a gente não teria uma experiência completa, a gente teria 50% de 2 experiências, sabe? Quando você poderia ter uma completa de cada. Sim. Você evocar o dano pela metade não é uma evocação eficiente, né? Verdade. Você tá enviando sua atenção para um, depois para outro. Fica um negócio muito confuso, muito ruim, na verdade. E sem contar que a gente não tem certeza do que vai acontecer na hora, né? Então, a gente não sabe se a gente vai ter total dominância, se não vai ter. E se gerasse algum problema entre um desses Djinns, como é que o outro não iria se manifestar da mesma forma, né? Tem isso também, né? Cada Djinn tem uma energia diferente do outro. Então, se rolar ali uma treta demoníaca, né? Fica um negócio meio esquisito. Pois é, poderia entrar em oposições, né? Até porque os próprios planetas têm suas oposições, os próprios elementos, então os Daimons também têm, porque eles são representações desses planetas e elementos. Sim, boa. Inclusive tem que ter esse equilíbrio, né, da dualidade entre eles, entre a gente, entre nosso ambiente. Tudo é feito disso, até a forma como é feito o ritual em si é baseado nesse efeito dual. O que seria a realidade, no caso? Se os Djinns, eles não são propriamente demônios, né, porque já se existe essa, na época medieval, né, eles eram ditos como Djinns, mas na verdade eles não eram Djinns, eram considerados espíritos, porque isso já foi criado lá na Idade Média. Tudo que não fosse da crença deles era considerado demônios, né? Esses espíritos foram os espíritos que auxiliaram Salomão, só que na verdade não se sabe se veio realmente de Salomão ou não, né? Porque muita coisa não tem como saber exatamente sobre Salomão. A gente não tem nem como saber de Jesus direito, que é 2.000 anos atrás. Verdade. Mais tempo ainda. Então, a gente fica fazendo as afirmações aí, sendo que não tem vestígio de nada, assim. Dizem que Salomão tem uma fortuna que ninguém encontrou, saca? Tem um monte de lendas aí que são inafirmáveis. Agora, esse nome de Djinns, se eu não me engano, vem dos árabes. Então, parece que os árabes já tinham alguma forma de contactar outras criaturas que talvez são equivalentes aos demônios que a gente tem hoje em dia. A gente só chama de demônios também por causa da mitologia cristã, mas até a palavra demônio também vem do grego, né, que é daimon. Então a gente tem muitas associações diferentes aí, só que é uma origem ainda incerta. Pode ser até considerado um servidor, só que antigo, se você for analisar. Eles têm um sigilo, eles têm uma egrégora em cima, um monte de pessoas acreditando, e acabaram se fortalecendo em cima disso. Quem sabe daqui a 2.000 anos os servidores da magia do caos não se tornem
como se fosse os Daimons, sabe? Então, Sim. tem muitos ali na Goetia que nunca vi menção deles em religiões antigas. Outros já. Mas a gente também supõe que são de religiões antigas. Tipo, Astaroth já foi adorada como a deusa Astarte na Babilônia, na Suméria, sei lá. Quem garante que eles adoraram mesmo Astaroth? Que Astarte não era completamente diferente, entendeu? É porque a gente sempre tenta associar as coisas umas às outras para facilitar na nossa mente, né? Sim. A Goécia em si, ela já foi subdividida para várias vertentes, sabe? Cada vertente utiliza de sua forma, pela sua concepção. Só que ela, mesmo com os seus princípios, antes de tudo, era como se a Goécia fosse uma espécie de alquimia, onde as pessoas tentassem melhorar o seu senso, a sua forma de perceber a realidade, o ambiente. Como se todos aqueles problemas que a gente não consegue melhorar em si, que a gente tem o medo, o bloqueio, a gente conseguisse enfrentar. Só que com o tempo, né, isso foi... Sim. Com o tempo, essas entidades não fossem só apenas lidadas para enfrentar esses bloqueios que a gente tem em si, mas para lidar com necessidades materiais, tipo para prosperidade mesmo, essa necessidade para prosperar, entende? Só que a gente sabe que para atingir essa prosperidade a gente tem que trabalhar qualidades na gente. Eu acho que foi através disso que veio esse tratado de servidão desses entes, no caso, de conseguir atingir tal ponto, entende? Mas aí vem aquela questão, né? Será que eles são entes exteriores ou interiores, que vêm de nós mesmos, do nosso inconsciente? Porque se for uma auto-melhora, tipo na alquimia que você mencionou, uma autotransmutação, então os Daimons são coisas que vêm de nós mesmos, né? Agora, eu acredito que sejam os dois, Vici. Mas tá vendo como isso é muito interessante? Por exemplo, eu vou falar de um conteúdo um pouco afora, que é, por exemplo, a física quântica. Ela fala de uma questão que liga todos os seres, toda a matéria, tudo que existe no universo. Digamos que esses seres sejam uma forma de percepção. Na forma mínima, a gente vê como percepção, mas de outra forma, ele pode ser dito como, na cultura grega, por exemplo, um deus, eles equivalem ao planeta, mas o planeta em si, ele tem o seu meio de atuação no universo, ele tem um propósito com o universo, então eles pretendem remeter aquela consciência material como um deus, entende? Então, tipo, por quê? Porque ele foi um objeto da criação material e tal, enfim. Na realidade da gente, a gente diz que um planeta não tem consciência, né? Mas ele tem o seu poder, a sua potência. Então, tipo, mesmo que... consegue reconhecer uma consciência que nem a nossa, né? Porque a gente leva tudo pro ponto de vista humano. Sim. De dizer que a natureza não tem consciência, só que ela tem claramente uma consciência. Sim, não é a mesma coisa. É porque tá fora da nossa realidade, né? Da nossa forma de perceber o ambiente em si. É como se esses entes, né? Essas entidades, espíritos, tivessem fora da nossa percepção. Porém, tem indivíduos que conseguem sentir, ver, perceber, entende? E elas têm essa sensibilidade de separar e dizer, não, isso vem normalmente de mim e isso não vem. Porém, a física quântica, ela mostra um outro grau de percepção e que mostra que todos esses mundos, essas outras realidades que a gente ainda não sabe explicar, elas estão em alternância. E essas consciências maiores que a gente não pode ver, elas podem ser acessadas, entendeu? E isso numa visão mais espiritualizada da coisa. E é justamente pela forma que a gente percebe que é mental. Por isso que tem muita gente que diz que eles são arquétipos. Só que, de uma forma maior, eles não são só arquétipos. A gente consegue perceber ele através dos arquétipos, mas eles são coisas maiores, entende? Que ainda a gente não pode meio que explicar. Mas com o avanço meio que científico, aos poucos eles vão conseguindo entender como o ambiente interfere em nós e o que é o ambiente, por que a gente existe de fato, entende? Sim, só que essa questão da física quântica tem um porém, porque existe a física quântica dessa esotérica que a gente está falando e tem uma física quântica da ciência mesmo, porque ela é um pouco diferente dessa que a gente está espiritualizando mais.
Sim. Eu não conheço muito da física quântica científica, dessa mais comprovada, mas parece que eles trabalham com probabilidades, campos vetoriais, se não me engano, fala assim. Então, parece que a gente usou a mesma palavra para coisas um pouco diferentes, entende? Na verdade, é porque sabe o que acontece? É também a nomenclatura que é utilizada. Na época média e tal, a física era usada para definir os fenômenos que existiam na natureza. Então, tipo, tudo que a gente consegue descrever da natureza são através de fenômenos que ocorrem materialmente. Porém, com o avanço de todo esse conhecimento, eles mudaram a nomenclatura da física quântica para a mecânica, porque eles veem que o movimento, a expressão, nem sempre é vista a olho nu, materialmente. Tem coisas que existem, mas não podem ser explicadas pela experiência científica que a física propõe, tá entendendo? E com o aprofundamento, principalmente na área neurológica, por exemplo, eles possibilitaram observar algumas questões idênticas do mundo quântico no nosso organismo, tipo a rede de informação que existe no nosso organismo em geral e as repetições desses mesmos fenômenos no macro e no microcosmo, entende? Eles parecem ocorrerem simultaneamente em diferentes tempos e estados. Então a ciência não trata isso esotericamente, porém, hoje em dia a ciência neurológica está sabendo abordar isso de uma forma mais ampla. E eu acredito que lá na frente, de alguma forma, a metafísica possa ser bem exaltada, tá entendendo? Aí foi que foi modificada essa questão das possibilidades. Tem até uma experiência que eles fizeram do gato e da moeda, se a moeda pode cair cara ou coroa, é uma forma de possibilidade, mas no mundo quântico não existe possibilidade. Através dessa descoberta foi que eles deram mais atenção à metafísica. Mas isso ainda é uma questão tão atual que ainda não tem como encaixar com a espiritualidade, porque a questão esotérica ela fala muito sobre Deus e o lado científico, se você perceber, elas não vão admitir tão simploriamente como a gente admite o que é Deus, entende? Porque ela precisa dessa necessidade de expressar pela experiência. E é muito difícil, você não pode expressar Deus, que é conhecido como uma consciência, para algo que cientificamente está limitado para a nossa percepção, entende? Então eu acho que eles têm um cuidado, e esse cuidado é até viável, eu acredito que está certo, assim. Tem que ter esse lado lógico, mas assim, na minha concepção, a ciência, ela vai estudando o próprio Deus sem saber e colocando uma lógica em cima dele, sabe? Você estudar a natureza e a física é você estudar Deus. Exatamente, e só falta esse problema, porque eles não consideram a natureza Deus, entende? É uma visão cristã ainda, de ele ser uma consciência como a nossa, que dita as regras do mundo, ou escolhe as coisas que vão acontecer, e, não é bem assim, sabe? As coisas acontecem sozinhas, assim, é uma coisa muito além da nossa percepção. A gente sempre tenta humanizar algo que é exterior, tipo Deus, não tem como ser humanizado. Você vai muito além da nossa consciência. É que nem a gente querer humanizar um daimon. Como é que a gente vai humanizar uma criatura dessa se ele não consegue morrer para ter essa diferenciação de vida e morte, se ele não consegue ficar rico, então ele não consegue ter essa diferenciação de o que é prosperidade, o que é pobreza. Essa coisa de morte, por exemplo, se você pedir um daimon específico para matar alguém, para ele não vai ter esse peso que tem pra gente, porque para ele morte é tipo, que porra é essa, entendeu? Então, a gente querer humanizar Deus também é pior ainda, eu acho, porque é você querer humanizar uma coisa assim, que é praticamente o universo em criação, saca? Sim. Querer humanizar o próprio universo, humanizar as estrelas, os planetas, os gregos colocando, os romanos, colocando o nome dos planetas, o nome de deuses, eles querendo humanizar uma coisa que é inumanizável. E observação,
tudo existe através desse princípio dualista. Porém, a desarmonia que existe no universo em geral é o que exatamente torna a gente perfeito. Então tem gente que chega e diz: nossa, a gente tem que ser totalmente angelical, a gente não pode aderir a essa parte demoníaca. Mas, poxa, tudo existe através de polaridades e o equilíbrio dele. Se a gente tem pessoas que buscam mais ao negativo, não quer dizer que aquilo seja errôneo, mas isso existe simultaneamente no universo em geral, entende? Então, tipo, não existe certo e errado, de certa forma. Essa parada de sempre buscar o lado bom e tal é uma coisa mais moralista de como construir uma sociedade. Quando a gente constrói uma sociedade com cidades e tal, com pessoas vivendo, tem que ter esse conceito, essa lei de certo e errado, para manter as pessoas em ordem. Senão as coisas viram um caos, viram uma anarquia. Esse é o princípio para socializar, no caso, né? Porém, tipo, quando a minha forma de perceber e entender não influencia o outro, esse que é a forma que a gente consegue socializar. Mas não necessariamente a minha forma de pensar interfere, entende? E hoje em dia é só a forma... O pessoal não ficou satisfeito com isso, então fica aquela questão, o amor ruim depende de quem morre, ou se a morte no geral é uma coisa ruim, saca? Então, o que é certo e errado é tudo questão de ponto de vista. Não existe certo e errado. Exatamente. Vou pensar que uma pessoa em específico, ela tem esse equilíbrio de positivo e negativo. Talvez esse excesso de positivo, tipo, eu preciso ser santo, eu preciso ser isso, já gera uma desarmonia. E o que eu acho interessante é que, por exemplo, Buda, ele meio que considera algumas questões mentais como a polaridade negativa. Ele dizia que naquele momento que ele estava meditando, alguns demônios vieram até ele para coagitar através do ego ele a tomar iniciativas contrárias da percepção que ele tinha e que ele queria para a vida dele, entende? Ali naquela questão era um desequilíbrio que ele estava meio que anulando, ele estava se auto-equilibrando, entende? Não quer dizer que é como se ele precisasse realmente ter mais positivo, ele estava se melhorando. É como se aquilo ali fosse uma forma goética, mas só que não existe o ritual, não existe, entende? Não existe todo esse processo que foi criado e melhorado para a gente poder facilitar e fazer isso, entende? Era uma forma mais simplória, digamos assim. Porque como a gente chegou num extremo, num dos lados extremos, o outro lado acabou dando aquela luz, tipo, eu existo ainda. Por exemplo, quando começou a surgir a concepção de súcubos e íncubos, eram os pares e feiras que estavam um tempão sem transar, e aí começaram a sonhar com sonhos eróticos, porque eles estavam tanto num lado, numa vibração, que a vibração oposta do próprio instinto deles de sexo tava, assim, no máximo, tá ligado? Então os caras precisavam transar e acabavam sonhando com isso, e encaravam isso como um demônio do sexo. Então o Buda pode ter tido a mesma coisa. Sim, muito interessante isso. Então, tipo, geral, saca? É como se... não, a questão de certo e errado, quando eu falo, é tipo assim, não, quando você vai procurar algo, não quer dizer que isso esteja certo ou errado. Tipo, se eu vou pro negativo, é porque eu realmente preciso, entende? Não tipo suprir o que eu ainda não tenho em mim para melhorar o meu equilíbrio. Tipo, uma pessoa que está com excesso de positivo, ela vai necessitar daquela parte negativa. Mas o negativo não quer dizer propriamente mal. Sim, eu até costumo dizer que quando a gente está com a positividade, entre aspas, em excesso, a gente acaba se tornando trouxa. Porque ilusório. Fica com aquela percepção ilusória das coisas, bobo. Tipo, tu vai ter sendo certo, aí qualquer pessoa que chegar na rua e pedir um dinheiro, eu vou lá e dou. Se pedir até a roupa do meu corpo, eu vou lá e dou, achando que tô fazendo certo. Mas você mesmo tá se prejudicando. E às vezes a pessoa que pediu ajuda para você nem tá com a intenção de ser ajudada. Tá com a intenção de ir ali comprar uma cachaça e encher a cara. E dia seguinte vai pedir pra outra pessoa dinheiro. Entendeu? E excesso de maldade que torna a pessoa ruim mesmo, mas ela é equilibrada
eu considero que se torna malícia. Você ter malícia, que é a maldade de equilíbrio, é bom. E você ser só bom, e sem ser em excesso também, sem ser um trouxa, é equilibrado também. Então você tem que ter um pouco dos dois. A malícia é tipo a malandragem da vida e você ser bom ainda de não ser um cara vil, cruel, entendeu? Isso seria o equilíbrio. Percebe como o excesso dos dois influencia socialmente, tipo, por exemplo, a maldade, uma pessoa chegar e matar uma pessoa vai influenciar negativamente no convívio social. E uma pessoa com excesso de positivismo também, tipo esse exemplo que tu deu. Se ela não percebe as questões que irão influenciar, se o cara vai beber ou se não vai, tipo, ela for boa ao extremo sem perceber esse lado que o outro tem, ela pode até prejudicar outra pessoa. Tipo assim, uma pessoa estiver no precipício e ela disser, me empurra, você vai ceder pela sua motivação de doar, e você vai e empurra, só que você não sabe que aquela pessoa quer cair do precipício, entende? Aí você perde essa malícia, no caso. Então você não sabe se você vai estar prejudicando ou não. Então não tem como você ser só uma polaridade, você realmente precisa dos outros lados. É isso, tudo é questão muito de escolha também. Eu acho que Buda, pra mim, eu como Ian de França, pra mim ele não estava certo em chegar nesses extremos e tal. Pra ele estava certo e ele conseguiu até ser influência de uma religião por causa disso, mas eu, por exemplo, nem se eu quisesse eu me tornaria um Buda, entendeu? Eu chegaria nesses extremos que ele chegou, saca? Eu acho que eu tenho que viver minha vida como ela é. E não estou nem certo nem errado por isso. Assim como ele também não estava. Entendeu? Porque eu acho que... nunca viveria o que Jesus viveu, para depois ser crucificado, ser traído, saca? Eu não acho ele nem maior nem menor por causa disso, inclusive. Ele só influenciou uma religião, mas qualquer pessoa que pensasse mais fora do caixa na época influenciaria uma religião também. Inclusive outros profetas, outros avatares desses aí também cometiam coisas que são consideradas erradas. Dizem que Krishna, na época que ele era vivo na Índia, o cara roubava manteiga, o cara ficava zoando todo mundo, o cara ficava vendo as mulheres peladas tomando banho. E aí? Sim. É humano. Sim. Todos eles foram humanos, só que os outros seres humanos olharam aquele exemplo e tornaram como se fosse um avatar de uma religião. É porque essa questão de avatar, ela pressupõe que a forma de perceber é totalmente diferente da humana, entende? É como se o humano conseguisse evoluir tanto a um certo patamar que ela participasse de outra esfera vibratória ou dimensional, que ela pudesse utilizar desses entes para interferir a essas outras pessoas. É como se ela não tivesse as mesmas necessidades que um humano tem. Tipo assim, tu conseguiu desbloquear todos os teus chakras, conseguiu atingir a iluminação. Você consegue, mas você, para atingir aquilo, é como se você precisasse reencarnar várias vezes e aprender aos poucos para conseguir chegar naquilo. Vai chegar a um certo ponto que você não é totalmente mais humano. Por quê? Porque você não tem as mesmas concepções que o humano. Aí você encarna como avatar e depois meio que você não tem mesmo necessidade. É como se você rompesse essa matrix e você vai para outro tipo de esfera que a gente não conhece. Então, essas entidades que são consideradas avatares é como se elas já tivessem rompido. Elas já, assim que ela acabasse esse ciclo, elas já iriam para outra esfera que a gente ainda não compreende, né? Eu acho que eles eram espíritos evoluídos para a época. Mas em questão do milagre, por exemplo, eu não acho que eles tenham feito milagres como as pessoas colocam que fizeram. Porque antigamente as pessoas tinham uma cabeça mais diferente, né? Uma cabeça de viajar até bastante. Eu acho que se existisse, por exemplo, um avatar hoje em dia, aí nos anos 2020, ninguém ia considerar ele um avatar. Talvez até exista uma reencarnação de Jesus, de Buda, hoje em dia entre nós, e a gente não vai considerar o cara, porque a gente vai esperar ele andar sobre a água, a gente vai esperar ele tomar água e vinho. E eu acho que naquela época, nenhum deles fez isso, sinceramente, entendeu? Talvez Jesus tenha achado um barril de vinho lá no meio dos barris de água e o nego achou que ia transformar água em vinho e ele aceitou porque tava bom, entendeu?
essas viagens assim, desses milagres, eu não boto muita fé, não, sinceramente. Já eu acredito mais por conta das questões cabalísticas mesmo. Acho que E tem gente que faz realmente umas coisas relevantes hoje em dia, mas ninguém considera mais. Porque hoje em dia a gente está muito, muito mais cético realmente. É uma era diferente, uma era de internet, uma era que a gente consegue ver o mundo inteiro com um celular na mão, sabe? Isso que a gente já está fazendo é um poder, tá ligado? Um poder que o Jesus antigamente não tinha, de uma conexão mental através da matéria com uma pessoa do Japão, por exemplo. Mas ao mesmo tempo que ela é boa, eu acredito que ela também é um princípio limitante, porque depende também do ente. Tipo assim, a tecnologia influencia muito positivamente, mas influencia porque tal cientista, ele se doou e ele quis como propósito influenciar e melhorar o ramo científico nessa área, entende? Ele se doou para aquele propósito. Mas se uma pessoa quer se doar para atingir o mesmo pico que Jesus, por exemplo, essa área da tecnologia não ia ser tão positiva para ele, tá entendendo? Para ele desenvolver as suas faculdades psíquicas, coisas desse tipo, entende? Eu acho que por isso que existe essa ligação da mecânica quântica, que tipo, na mecânica quântica a energia ela é dividida em pacotes. Se essa energia na nossa realidade ela for considerada meio que o conhecimento, cada um tem uma energia diferente, entende? Percebe que existe uma equivalência entre a mente e o sentido da vida? O sentido não é o mesmo de um cientista para uma pessoa que é espiritualizada. Só que hoje em dia, com as diferentes consciências, existe uma adaptação da sociedade a certos valores, tá entendendo? Sejam elas materiais que acoplam ao novo mundo, ou sejam elas espiritualistas, tá entendendo? Então cada um vai ter um sentido prioritário de acordo com os valores que ele tem de mundo, tá entendendo? Só que independente dele ter esses valores ou não, o mundo que a gente faz é totalmente mental, tá entendendo? E é muito interessante isso, porque é justamente o que se fala na mecânica quântica. E na mecânica quântica, quando um ente tem muita energia ou ela é muito ágil, rápida, ela pode existir simultaneamente. É isso que a mecânica quântica fala. Então, se um avatar ele tem muita sabedoria, digamos assim, que é equivalente à energia, ela tem a capacidade de moldar, porque ela tem mais energia, entende? Coisas que naturalmente qualquer ser humano não tem, ela tem pouca, porque ela se autolimita através do ambiente dela oferecido, tipo a Matrix que a gente vive. Então, ela moldaria o ambiente. Tipo assim, o universo não é feito de átomos. Existe átomo no ar, no nosso corpo, nas matérias-primas, em todas as coisas que existem. A gente não percebe, mas é tudo feito de átomo. Nós também somos feitos de átomo. E através dessa conexão que existe de átomo para átomo, você precisa desenvolver tal percepção de controlar. A gente já meio que consegue controlar o nosso corpo, que é através da nossa mente. Se a gente reeduca ele, a gente consegue controlar. Mas isso didaticamente ensinado, tá entendendo? É muito difícil uma pessoa conseguir atingir isso sem que seja ensinado, entende? E é o que a espiritualidade ensina, que você pode conseguir avançar com essas faculdades mentais, com o auxílio da intuição, da percepção, da canalização de novas esferas e até mesmo a magia através da Goécia, né? E a grande mudança é que esses avatares conseguiram isso sozinhos, sem que fosse ensinado, tá entendendo? Com avanço próprio. A gente só consegue fazer isso com ajuda, com mestres, com escola, justamente porque a nossa realidade de sociedade já nos impõe isso, tá entendendo? Essa limitação. As questões que a gente tem manipular a matéria com a ciência que a gente tem, saca? A gente consegue essa manipulação atômica. Qualquer coisa que a gente faz, um celular, uma geladeira, um fogão, é feito da matéria transmutada.
Então, a gente meio que tá, assim, com um poder que antigamente muitos desejariam ter, e hoje em dia a gente tem sem perceber, sabe? É como se a gente estivesse exteriorizando a nossa mente para a matéria. A própria internet é como se fosse uma dimensão artificial. Sim, exatamente. Dela, com um avatar, entende? Só que a gente não está percebendo isso e a gente vai, aos poucos, se tornando mais cético, acreditando só numa ciência. Tu entende que essas duas ciências, elas são a mesma coisa simultaneamente, só que, tipo, Sim. a científica, ela tá mais doada para a área material, que é de criar através daqueles produtos primários, entendeu? A gente não, a gente tá mais naquela área psíquica, tá entendendo? A gente trata do meio a matéria psíquico. que a gente cria com a ciência também é produto da nossa psique. Porque o cara que ele criou uma lâmpada, antes ele idealizou aquela lâmpada. Tudo começou Exatamente. O celular também começou no plano das ideias. Começou com... Tanto é que antigamente, quando o povo fazia filme de ficção científica, que nem tinha computador como a gente conhece hoje, as pessoas já viajavam em coisas futuristas que hoje em dia a gente tem. E eles viajavam nessas coisas sem existir. Por exemplo, os Jetsons. Muita coisa que tem ali naquele desenho, hoje em dia a gente já tem. Escada rolante não tinha antigamente, saca? Computador com essa tecnologia não tinha antigamente. Já estavam viajando. Não sei se você já viu um livro chamado Neuromancer, que o cara ele basicamente idealizou não só a internet, mas o firewall, idealizou a Matrix. Tanto é que o filme Matrix pegou muita referência do Neuromancer. E o cara lá de 1930, 1940, entre essas décadas aí. Muito antigo. Então, tudo isso começou no plano das ideias e a gente conseguiu materializar essa ideia, saca? Então, isso, pra mim, é um poder. É uma manifestação da mente que a gente conseguiu criar. Só que sem perceber, de uma forma natural, entendeu? Inclusive, a junção do positivo e negativo que faz a gente criar essas coisas. A Guerra Fria da Rússia contra os Estados Unidos fez a gente criar muito mais tecnologia. Isso era o quê? É uma coisa negativa, se for analisar. O próprio Holocausto do Hitler lá, que foi um absurdo, fez eles descobrirem novas tecnologias com experiência científica em humanos. Aí depois a gente passa por uma época de paz e a gente consegue aproveitar isso. E depois entra uma outra guerra e a gente consegue criar novas coisas. A gente depois passa de novo pela paz, sabe? Tem que ter esse caos para a tecnologia e a mente avançarem. Tem um cara no Japão... É daí que vem a polaridade, né? Tem um cara no Japão que ele tá começando a conseguir criar já o teletransporte. O cara tá conseguindo teletransportar, por enquanto, luz. Ele não consegue nada material ainda. Já se conseguiu, já. 50 anos. Já se conseguiu, já. Só que pra... Matéria? Sim, porque os elétrons são matéria, só que são em escala nano, ou seja, micro partículas. Aí quando eles vão tentar transportar os elétrons, essa matéria, por exemplo, a maçã, que foi o que eles conseguiram, ela tem que ser repartida várias vezes, entendeu? Em escalas micro. Aí ela vai e é transportada para outro local. Só que você não sabe se causa desequilíbrio naquela maçã. Se você for tentar fazer isso com a pessoa, repartir ela em pedaços e transportar para outro local, se um átomo desse estiver deslocado de forma correta, não estiver no mesmo local que estava antes, isso vai causar um desequilíbrio extremo no corpo que foi teletransportado. Então, não se sabe ainda se é possível, se não é. E até porque exige uma tecnologia maior para poder passar algo maior e grande, entende? Não se sabe se pode causar problemas neurológicos e tal. Daqui a uns 100 anos, daqui a uns 150 anos, talvez consiga, sim. Eu acredito que... luz? Sim. Só pelo fato de existir esse computador quântico que eles criaram, que está justamente funcionando na inteligência artificial. Se você for estudar especificamente, praticamente como o computador quântico funciona, nossa mente funciona baseada na fisiologia. Eu estou até escrevendo um artigo sobre isso. E é muito complicado mesmo. Mas, tipo assim, vai ter uma hora que a mecânica quântica vai entender o porquê de existir tais comportamentos psicológicos.